Alô, torcedor do Mirassol, a sensação de 2025. Esse é o Guia do Brasileirão para falar sobre as expectativas do Mirassol na competição. Quem foi a melhor contratação, quem é o grande destaque, quem pode surpreender na competição, além do time base de Rafael Guanais, e também análise em vídeo e a projeção da equipe no campeonato. Por isso eu estou com o Alexandre Senechal, que fez a análise em relação ao Mirassol, um time que chamou muita atenção, encantou o Brasil em 2025. E agora, nesse ano, chega com mais favoritismo do que ano passado no Campeonato Brasileiro, além de ter a Libertadores para jogar. Pois é, né? Vai ter um calendário cheio o Mirassol, calendário de time grande, primeiro ano na Série A, já foi um ano espetacular, fez festa com 45 pontos, que nada, era só para cumprir o objetivo. Vamos para a Libertadores, 4 colocados do Campeonato Brasileiro. Interessantíssimo time com o Rafael Guanais, que mantém características fundamentais do ano passado também nesse ano. A gente vai ver no final do vídeo aqui na análise em vídeo que a gente traz, aqui sempre na WTV, no Guia do Brasileirão. E contratou demais. 14 reforços para o Mirassol, confirmados até então, né? Algumas saídas também é verdade, perde alguns jogadores pilares do time, como por exemplo o Gêmeos, foi pro Fluminense, Danielzinho foi pro São Paulo, para citar pelo menos 2, né? Então, teve muitas mudanças, mantém a ideia de não gastar mais do que precisa, contrata jogadores mais de mercados, até não jogadores muito estrelas, né? O perfil foi o mesmo do ano passado. Perfeito, contrata os operários da bola, né? Como a gente costuma falar, para manter o perfil, para manter o trabalho do Guanais. Claro que imaginar fazer um ano igual ao ano passado é difícil, pela questão de que ano passado foi muito espetacular e esse ano vai ter muito mais jogos. Então a gente tem que ver como o Mirassol vai se manter com 38 rodadas, com mais Libertadores, jogando Paulistão no começo do ano, mais curto, com o Brasileirão começando cedo, como é que isso vai impactar o Mirassol. Só que foi a grande sensação de 2025, a gente espera que faça um bom ano também em 2026. Com ressalvas, a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. E antes da gente começar, queria falar com você, torcedor, para dar aquela moralzinha pra gente, curtir, compartilhar, divulgar com os amigos, se inscrever no canal. A gente tem várias formas de apoio ao projeto, seja plano de membros, seja Pix, seja o Hypar que tá aqui na tela, pra gente trazer cada vez mais conteúdo sobre o Mirassol, sobre o Campeonato Brasileiro, sobre todos os destaques do futebol brasileiro. É isso? Vamos para análise? Vamos. Guia do Brasileirão tem uma ordem, né, Will? A gente começa sempre com a principal Perfeito. contratação e nesse aqui teve várias, né? 14 contratações. Quem que você elenca como a principal contratação do Mirassol pro ano? Eu acho que a substituição de um jogador que foi muito fundamental no ano passado. A peça do Danielzinho eu não vi o Mirassol conseguindo substituir, talvez com tanta qualidade. Mas na defesa, eu tenho dúvida se até não consigo um zagueiro melhor. Tô achando que sim. Né? Porque o Gêmeos fez um grande campeonato ano passado, foi muito seguro. Tem gente que acha que o João Vitor foi melhor que ele, e é uma dúvida ótima, né? Porque os dois fizeram um campeonato muito bom. Só que esse cara aqui, o William Machado, é um zagueiro que foi muito bem no Ceará, que já tinha algumas passagens boas por times de Série B antes de jogar no Ceará, antes de ter essa aprovação na Série A, e mostrou que, apesar do rebaixamento do time cearense, é verdade, que é um jogador de primeiro nível que pode atuar na elite do futebol brasileiro. Foi capitão, inclusive, no empate de 0-0 contra o Bragantino. A gente grava o vídeo logo depois disso. E é um cara que traz muita segurança, um jogador que eu gosto muito. Por isso, o William Machado, para mim, é a melhor contratação da equipe. Vamos para os números dele no Brasileirão em 2025, em que ele jogou 36 das 38 partidas do Vozão. Um zagueiro que às vezes toma cartão. Pois é. E acabou não fazendo nenhum gol, mas deu uma assistência na competição. Quase 50 ações com bola. Para um time que não jogava tanto com bola no chão, um time que jogava mais direto, mas era um cara que tinha participação importante também na saída de bola do Ceará, com 86% dos passes certos. Então, um cara que não erra muito, apesar dele não tentar tanto assim passes longos, ele não é um zagueiro tão construtor assim, mas é um jogador que também pode ajudar nesse quesito. E é um zagueiro canhoto. Vale a gente Exato. destacar isso, porque daí facilita a rodagem até para chegar no lateral, que no caso o Mirassol utiliza muito o lado do campo. Perfeito. Pode continuar, só um adendo mesmo. Claro, e é importante, porque o Guanais quer esse jogo apoiado com bola no pé. A gente vai mostrar aqui na análise também isso. Mas um cara que não deixa a desejar quando sai jogando e que, como zagueiro, é um cara que é muito impactante no time. Mais de 2 bolas recuperadas, lembrando que é uma estatística que para zagueiro não é muito simples da gente ver, né? O cara que tem que sair um pouco mais, um cara que para roubar mesmo a posse e ficar com ela, normalmente a gente vê mais no meio campo, então ele ter mais de 2 na média por 90 minutos, né? A gente destaca aqui, é um ponto importante, com uma interceptação também em média por jogo e mais de 7 cortes, né? Feitos também por jogo. Essa última estatística chama atenção. E claro, o Ceará jogava em bloco muito baixo, sofreu muitos cruzamentos, né? Muitas tentativas de infiltração dos times adversários. Também potencializa um pouco, mas mostra como ele é muito capaz de fazer esse tipo de jogo. Uma excelente contratação do Mirassol, tá? Tô contigo, achei também, mas e quem que é o destaque do Mirassol? Quem que é a grande estrela desse elenco? O destaque do Mirassol no ano passado
foi o seu meio-campo, certo? Porque você tinha uma trinca muito importante. Só que como é que você vai deixar esse cara de fora? Discordo que foi porque esse daqui pra mim foi o destaque. Porque esse cara em números e em importância, principalmente no último terço do campo, ele foi o cara do time. Cara, esses números que você vai citar Isso aqui é absurdo. Isso aqui é absurdo. O esquema de jogo do Mirassol, o Mirassol ser um time tão bom no Brasileirão 2025, passa pelo Reinaldo, é claro, mas passa muito pela estratégia de jogo, por isso eu digo meio campo. A trinca muitas vezes com o Neto Moura, Danielzinho, às vezes José Aldo. Você poderia ter outras opções ali no meio também, Gabriel. mas o Gabriel, que às vezes jogava de falso 9, às vezes jogava como meio atacante. Você tinha algumas opções, algumas variações do Guanais, também dependendo do adversário. Só que o Reinaldo, em números, e todo mundo viu, o Reinaldo, um dos artilheiros do Brasileirão, fez 13 gols no ano passado, em 34 jogos que ele fez no Brasileiro, fora 6 assistências, né? Cara, quase 20 participações em gols com 34 jogos para um lateral. Lateral esquerdo, cara, nunca teve uma temporada tão E impactante assim, não só bola parada, Sim, tá? fez 2 gols de falta, tá? Associa-se muito a pênalti, falta, mas não é bem assim. Ele fez muito gol e deu muita assistência com a bola rolando também. Sim, e é importante, né? Então não tem como você colocar outro cara que não o King Naldo, mesmo sabendo que, claro, ele foi importante pro Mirassol, mas ele não é uma peça talvez fundamental pro estilo de jogo do Rafael Guanais. Isso é muito importante. Mas vamos falar dos números dele, porque olha a quantidade de estatística que eu coloquei. Não tinha como ser diferente. Porque, como eu disse, né, as 19 participações em gol com 13 bolas na rede em 34 jogos, com uma média de quase 2 chutes por jogo, 2 finalizações e quase uma finalização no alvo por 90 minutos, na média, né? Então, um lateral esquerdo que toda hora chegava no terço final, toda hora por dentro ou por fora, conseguia terminar a jogada com uma finalização, seja de fora da área ou seja de dentro da área, como ele fez vários gols, inclusive, no Campeonato Brasileiro de 2025. 20% de taxa de conversão. A cada 5 chutes que ele deu no Brasileirão, 1 entrou. É isso que significa essa estatística. 68 ações com bola em média por 90 minutos de um lateral esquerdo. Também mostra como ele foi participativo na construção do Mirassol. Com 18 grandes chances criadas para os companheiros e só 6 assistências. O número poderia ser ainda maior. Número maior do que muitos meias que nós trouxemos aqui, inclusive no Guia do Brasileirão dos outros times. Fora os quase 2 passes decisivos em média, né, por jogo, e as quase 4 bolas que ele recuperou também por jogo. Você cita grandes chances criadas do que eu vi, pelo menos do que a gente fez, eu acho que só a Arrascaeta eu vi com mais, tá? Perfeito, pode ser. Eu não lembro também de outro jogador que tenha tido um número tão alto. Mostra como o King Naldo foi o destaque. Não tem como colocar outro jogador fazendo toda a ponderação que eu já fiz aqui no vídeo. Concordo contigo, mas quem que pode surpreender nessa equipe do Mirassol? E aí você tem um monte, né? Porque esse é o time de operários, esse é o time de jogadores, às vezes de mercados diferentes, Série A, Série B, você poderia escolher vários, mas eu escolhi o cara que eu mais gosto e que eu acho que é o mais impactante, que muitas vezes não é titular, é verdade, e no Brasileirão também não teve alguns jogos que ficou no banco e nem entrou. Teve alguns gols marcados no campeonato que ele estava no banco de reservas e acabou entrando para marcar. Mas o Alisson, um jogador que fez o ano de 2024 no Vila Nova, chega por empréstimo ao Mirassol e tem contrato de empréstimo até o meio do ano. O Mirassol já fala em garantir o jogador definitivamente. Um cara que na ponta esquerda é importante no trabalho com e sem bola. O papel de pressão sem bola no campo adversário que o Guanais tanto gosta, a gente vai ver aqui na análise em vídeo daqui a pouco. E a questão de conseguir finalizar muito bem a jogada, por isso, 6 gols e 5 assistências nos 26 jogos que ele fez na Série A do ano passado. Tendo um pouco mais de um chute por média, de média por jogo, né? Acertando um pouco menos de 50%, né? Precisa de 2 jogos na média para conseguir acertar um chute no gol, mas que teve 19% de taxa de conversão. Não chutou muito, mas chutou bem. Também praticamente 5 finalizações para fazer um gol no Campeonato Brasileiro. Criou 2 grandes chances, teve quase um passe decisivo por média e acerta 44% dos dribles. Também é um cara que faz a diferença no 1 contra 1 pelo lado do campo. Um jogador já um pouco mais velho, não é tão jovem assim, 28, salvo engano, e que talvez não tenha mercado depois para o Mirassol, talvez não tenha tantos anos assim no auge, mas que no que o Guanais precisava no passado, mesmo não sendo muitas vezes titular, e no que ele está fazendo nesse ano, nesse início de Campeonato Paulista, é um cara para ficar de olho sim. Eu acho que ele pode ter números talvez até mais impactantes, com mais minutagem com o Guanais em 2026. Perfeito. William Machado, Reinaldo, Alisson. E o Rafael Guanais vai montar essa equipe como? Espinha dorsal tá aqui nos 3 destaques e a gente vai passar aqui agora para frente no vídeo para entrar no nosso time base para falar um pouco do Guanais e da estrutura de jogo dele, né? Você vê um time que tem o Walter, Daniel Borges, João Vitor e Reinaldo remanescentes,
e com a contratação do William Machado. Contratou, como eu disse, 14 nomes. Mas tem Neto Moura e José Aldo, 2 remanescentes, ainda 2 caras que podem, que são a base desse time, desse meio campo, e ajudam a fazer jogar. E aí começam as novidades, né? Tirando o Alisson, você tem Shailon, você tem Mugni no banco. O Shailon já estava no passado. O Shailon no ano passado já estava, tem razão, né? O Mugni que é a contratação. Mas tem o Galeano, que aí Ceará também, veio junto com o William Machado, foi titular algumas vezes e é um jogador que me chama a atenção. Além do André Luiz, que tem sido 9. Você tem outras opções como o Renato Marques, por exemplo, que até aqui no banco de reservas pode ser esse jogador de referência, mas que tem ido bem. Já fez gol esse ano, tem ido bem com o Guanais também nesse início de carreira pelo Mirassol. E aí, pô, você começa a encontrar por que o elenco está sendo fortalecido, né, com um calendário tão grande. Você tem o Luiz Otávio, que perdeu a temporada praticamente inteira por lesão, é remanescente, e Felipe Jonathan também. Mas Yuri Lara, volante que vem do futebol japonês. O ótimo Denilson, tá? De 24 anos do Cuiabá, um jogador que pode ganhar espaço, gosta desse estilo de jogo de associação que o Guanais faz também. Inclusive, eu acho que o Denilson tem condição de ser titular e Eduardo ou Lucas Mugni, eu também acho que vão roubar essa posição do Shailon. Também, porque você traz o Eduardo, você traz o Mugni, você traz o Denilson, jogadores que vão fazer esse jogo de associação que tanto gosta do Guanais. Eu não coloquei uma porrada de gente aqui, por exemplo, como o Natan Fogaça, para dar um exemplo, um atacante também no Novo Horizontino, que chegou para reforçar o elenco nessa temporada. Trabalhou com o Guanais no Operário, né? Perfeito. Ele e o Rodrigo Rodrigues também, indicação do Guanais. Rodrigo Rodrigues a mesma coisa. Então você vê como tem várias opções que o Guanais tem. O elenco está sendo bem reforçado e bem recheado. O William Machado também. Exatamente. Também no Operário, né? É verdade. Também trabalhou com o Guanais. Você vê como o elenco está sendo reforçado, recheado, porque você vai ter muitas frentes. O Guanais sabe que aquele treino de 8 km por dia que ele falou em entrevista, aquela intensidade jogando quarta e domingo é impossível. Ele precisa ter muitas peças. E muitas do mesmo nível. Você pode ter o Shailon como 10, o Eduardo e o Mugni. Tem tanta diferença de nível assim entre os 3? Não acredito. Galeano, Alisson, Carlos Eduardo. Tem tanta diferença? Não acredito. José Aldo, Neto Moura, Denilson, o próprio Eduardo mais atrás, Yuri Lara, o Felipe Jonathan, finalista de Libertadores com o Santos, é reserva do Reinaldo já desde a temporada passada. Olha quantas opções. E o Luiz Otávio é jogador que pode jogar Série A também, tá? É que perdeu muito tempo machucado o ano passado praticamente inteiro. Mas você tem muitas opções para um elenco que, além do Walter, ele não tem o Muralha no banco. O Walter é mais goleiro, é verdade, mas o Muralha também é um goleiro de Série A do Campeonato Brasileiro. Muitas opções no mesmo nível para você poder encaixar o time, para você poder conseguir manter o nível do Mirassol. Por isso a curiosidade, né? Será que vai conseguir, com um elenco mais encorpado, com Libertadores, com um calendário muito cheio em 2026, manter o mesmo nível? Eu acho um pouco difícil. Então já te jogo a pergunta. É isso aí. Elenco recheado, outras competições para participar, um calendário mais extenso. Qual que é a aspiração do Mirassol na competição? O Mirassol ser 4º colocado surpreendeu até o próprio Mirassol e a torcida, todo mundo sabe disso. A avaliação da WTV para esse ano é que vai ficar ali na zona do Agrião. A gente coloca 3 times como possibilidade de campeão brasileiro, né? Candidato ao título, obviamente Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Mais 6 na zona da Libertadores, mais 6 na zona do Agrião e 5 para brigar contra o rebaixamento no nosso guia dos 20 que a gente fez aqui na WTV. O Mirassol não é um elenco e um time no papel, para conseguir a vaga na Libertadores de novo, como eu fiz ano passado. Ao mesmo tempo, mantém um trabalho, mantém uma estrutura, perde algumas peças, é verdade, mas reforça e muito o elenco com jogadores do mesmo nível, alguns até de nível até um pouco melhor, para poder serem titulares. Você pode repetir a fórmula? Pode. O Guanais mostrou que pode fazer isso com o que tem? Pode. A dúvida é no calendário. Se o Mirassol, com as pernas mais cansadas, vai conseguir manter o nível de excelência para saída de bola curta, para pressão alta no campo do adversário. Acho que pressão é fundamental nesse Perfeito. E foi o que o Mirassol, foi o diferencial do Mirassol em 2025. Eu tenho muita dúvida se você vai conseguir. E não conseguindo isso, zona do Agrião, para o Mirassol se mantendo na Série A mais uma vez, sem risco de queda, pelo elenco que montou, pelas peças, pela variedade, o elenco bem encorpado, acho que pode ser uma realidade bem digna, e para o Mirassol também não seria nada demais. Esse ano, sim, do ano passado, no caso, né? Que foi o diferencial, que foi o ponto fora da curva. Então vamos para a parte legal? Vamos mostrar a análise em vídeo, como que o Mirassol atua, como que o Guanais gosta dessa equipe. Só lance de 2026, tá? Com pontos positivos e negativos do Mirassol, que na estrutura marca alto, como vocês sabem, com 2 na frente. Normalmente o meia central é o atacante. Uma linha de 4 com os 2 volantes e os 2 pontas. E a linha de 4 defensiva na marcação também, como já fazia. Só que quando tem essa inversão rápida, precisa correr para balançar, porque normalmente o corredor oposto é um corredor que leva preocupação para o Mirassol.
A jogada vem mais devagar, né? Não tem muita velocidade, o Mirassol já consegue encaixar suas linhas. E a partir do momento que está encaixado, tenta encaixar a pressão. Passe para trás. O Alisson vai soltar na pressão aqui no volante do Bragantino para tentar roubar. Vai evitar que a jogada tenha prosseguimento, né? A bola vai para trás. Ele vai ensaiar fazer a pressão, mas quando ele vê que o jogador está muito longe, que não é possível, já vai retornar para fechar a sua linha, para deixar o time seguro na linha de quatro do meio-campo. E aí o Mirassol vai tentar de novo abafar, né? Mantém o sistema, agora já não pode mais marcar alto, o Bragantino conseguiu subir no gramado. Tenta ser agressivo quando essa bola está chegando para poder roubar essa bola antes de chegar perto do gol. Aqui o Galeano foi titular nessa partida, consegue a primeira travada pelo lado esquerdo, depois a bola sobra e você tem o Mirassol recuperando a bola, né? Então você vê como o trabalho dos pontas nesse lance, tanto o Alisson pela esquerda como o Galeano pela direita, de pressão, de você manter essa ideia, a agressividade na marcação, seja na pressão no campo adversário ou quando o time está mais fechado, essa ideia se mantém e o Mirassol precisa de pernas frescas. Por isso, a dúvida se vai conseguir ou não com esse calendário. De novo, o Mirassol tem, nessa situação, um salto para você não deixar a jogada prosseguir. Ela volta, você vai ter outro salto do segundo jogador para poder bloquear essa bola, mas a inversão acontece. E esse é o grande ponto de preocupação para um time que marca com pressão tão alta. Conseguir balançar a tempo para evitar esse tipo de situação. 1 contra 1 no corredor adversário. O Mirassol sofreu com isso um pouco no passado, tem sofrido no início do ano também com isso. O Lucas Barbosa ganha a jogada do Reinaldo, puxa para dentro e consegue um cruzamento. E aqui, ó, você vê que o Mirassol tem superioridade numérica. Tudo bem que o Daniel Borges está voltando ainda na marcação, mas o William Machado e o João Vitor estavam encaixados aqui no Sacha. Só que o William Machado acaba tendo uma leitura errada de jogada e fica um passinho na frente. A bola cai entre os dois e o atacante do Bragantino acaba perdendo o gol. Mas a preocupação é justamente essa, de você não ter essa virada de jogo rápida para, quando você tem essa marcação-pressão principalmente, evitar que o time adversário consiga fazer isso. O lado do campo que é tão utilizado na parte ofensiva, né, que o Mirassol leva muita vantagem, também pode ser um ponto de atenção na parte defensiva, no caso. O ponto do Reinaldo e do Daniel Borges, agora que vai ser o titular, né, com a saída do Lucas Ramon, estarem tão à frente no gramado, você precisa ter uma compensação na defesa, né? Então, isso gera problemas. E aqui uma derrota na temporada pro bom Primavera, tá? Time que investiu bastante, time do Poveda, por exemplo, né? Do Paulo Baia. Paulo Baia, inclusive, esse lance do gol do Paulo Baia nessa partida, em que o Primavera quebra, até corta o lance, mas quebra a marcação alta do Mirassol, fica numa situação de 2 contra 2 no campo de defesa do time do Mirassol. E aí, você tem a pressão, você tem a volta rápida dos jogadores fazendo essa compensação, fazendo esse encaixe, só que ele não é tão bem feito quando você percebe que muita gente quer atacar a bola e às vezes não consegue recompor na linha. Você vê aqui, ó, zagueiro, lateral direito, o lateral esquerdo tá aqui. O Reinaldo estava no campo de ataque nesse momento. Ele não volta na posição dele, ele tenta ser mais um para fechar esse bloco. E até tá um bloco bem fechado. Só tinha um problema que não tá na imagem. O lateral direito, o Kevin do Primavera, estava livre do outro lado. As costas do lateral esquerdo. As costas, de novo, né? Você vê que não foi nenhuma jogada invertida, mas uma falta de encaixe na marcação. E aí o corredor oposto. Paulo Baia entra nas costas da defesa do outro lado para poder fazer o gol nessa partida contra o Mirassol. Então, são pontos que o Mirassol precisa ter um olhar especial. Para a Série A, teve esses problemas já, alguns deles, e inclusive tomou vários gols de bola parada já no começo do ano. Eu não trouxe para não ficar muito comprida a análise, mas também é um ponto que está preocupando o Rafael Guanais nesses primeiros jogos de 2026. Pressão no campo adversário, na partida contra o Palmeiras. A bola vai vir errado, o passe não veio bom. O Alisson vai dar a primeira pressão no Giai para não deixar o Palmeiras prosseguir com a bola. A bola vem no meio campo. Já tem mais um salto para também não deixar o Palmeiras girar e fazer a jogada, inverter corredor, né? Tem que voltar. E aí o André Luiz vai atacar aqui o Gustavo Gomes pela direita para não deixar esse passe seguir. A jogada segue de novo, curto, o Palmeiras insiste. Mais um salto para evitar essa bola e aí sim consegue travar. O lance não dá em nada, é só um lateral para o Palmeiras, mas mostra essa atitude do Mirassol. Tem diversos outros exemplos, como nesse jogo contra o São Paulo, que o Mirassol ganhou e ganhou muito bem, né, na estreia do Campeonato Paulista. Passe ruim, o Alisson tá ligado, ataca a bola e aí muita gente vai atacar a área. O Alisson vai levar pela esquerda, conta com o desvio do Alan Franco, acaba saindo o gol, mas o ponto não é nem esse. Tudo bem, saiu o gol, lance de sorte, lance porque o Alisson também tem mérito, mas tinha ele na área, o André Luiz, mais 2 jogadores, mais 2 já na entrada da área chegando. Uma tônica que o Mirassol teve muito em 2025.
muita gente atacando espaço, muita gente Dois laterais pisando ao mesmo na área, tempo. os 2 laterais ao mesmo tempo, os 3 médios do meio campo, quando jogava com meio ofensivo ou quando jogava com 3 volantes mesmo, por exemplo, como jogou algumas vezes ano passado Neto Moura, Danielzinho e José Aldo, 3 jogadores mais médio defensivos, né? Toda hora também na área, toda hora tentando se projetar. Então esse é um ponto importante que o Mirassol mostrou na ótima vitória por 3-0 na estreia contra o São Paulo. Até deixo aqui um pouco da comemoração do gol do Alisson, porque a gente tem nesse mesmo jogo outro ponto, né? Você tem a saída, vou até voltar aqui porque ficou a marcação saiu, né? Mas aqui, ó, a gente tem a saída do Mirassol, o esquema que o Guanais gosta. Não é 3+1, não é 3+2, 3-5-2, 3-2-5, né, o da moda. Tem os 2 zagueiros na base, os 3 médios sempre se aproximando para tentar manter o jogo curto, com os 2 laterais. E aqui, acho que era até o Felipe Jonathan nesse jogo, não me lembro. Ele nem aparece na imagem, o Daniel Borges está aqui do lado. Muito abertos, muito espetados no campo, para tentar sim jogar curto com a saída do Walter no pé, para tentar ganhar campo com a bola dominada, né? Um dos princípios básicos do Guanais. E aqui, ó, de costas o Daniel Borges consegue dar o passe, consegue fazer a jogada. O Mugni eu acho que até erra aqui o domínio, tá? Não era o que ele queria fazer, mas a jogada acaba dando certo também. E aí, outro papel importante. O André Luiz, na referência, vindo também ajudar nesse esquema de jogo, para o Mirassol ter a sustentação no ataque e fazer o que mais gosta. Atacar o campo adversário com muita gente se projetando. Se liga no Daniel Borges e no Reinaldo. Perfeito. Daniel Borges aqui, Reinaldo aqui e mais 1, 2, 3, 4 jogadores por dentro. Aqui o Carlos Eduardo, né, que estava no time reserva ali que a gente colocou. São 6 jogadores atacando. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores de São Paulo, com mais 2 chegando, né? Mas muita gente de frente, com a bola dominada, com condução de bola, com progressão, para poder pegar essa situação aqui por dentro. Ó. Você tem 2 zagueiros do São Paulo para 4 jogadores do Mirassol se projetando. E o Mirassol fez isso muito bem em 25. A bola entra, consegue chegar o passe ali no Mugni, ele faz o drible no Alan Franco, e aí tem toda a possibilidade de finalizar. O Rafael estava ligado e faz uma excelente defesa para o time do São Paulo. E de novo, né? Quando você tem campo, quando você consegue projetar. Aqui o Yuri Lima, né? O Daniel Borges, perdão, saindo da direita, se projetando, já tem 5 jogadores para 5 do São Paulo na última linha. Você vê o lateral direito caindo pela esquerda, né? Ele consegue uma tabela, sempre buscando a verticalização, sempre buscando atacar a defesa com bastante gente. A bola até sobra, vai ficar do lado direito e, ó, como muita gente tem que compensar o lado onde está a bola, o Shiloh acaba ficando livre, ele domina, finaliza de longe e tudo bem. A bola pega na trave, tem a sorte, vai dar o rebote pro gol do Alisson, mas você tem 3 jogadores para o gol do Mugni, perdão. 3 jogadores do Mirassol para 3 defensores do São Paulo. Os 3 do Mirassol chegando de frente, né? Aí ficou fácil pro argentino, só empurrou a bola pro gol vazio. Um dos gols da vitória do Mirassol contra o Tricolor Paulista na estreia do Campeonato Estadual. Dito isso, Alexandre, mais alguma consideração? A gente fala da Zona do Agrião, mas você acredita que esse encaixe do Rafael Guanais pode surpreender no brasileiro? Eu acho que pela confiança do Mirassol, pela forma de mostrar que dá para fazer, que dá para você conseguir um bom trabalho, talvez não um 4º lugar como foi ano passado, mas que dá para você balançar com os grandes, mesmo não tendo tanto dinheiro, mesmo não tendo tanta estrutura, eu acho que isso é importante, porque o mental joga junto com o físico, né? E com a inteligência dos caras, o técnico e tudo mais. Acho que o Mirassol começou a fazer um trabalho muito legal. Não pode se iludir de achar que vai bater Libertadores todo ano, de que vai ser sempre assim. Tem que manter o pé no chão. E do lado interno da diretoria, com as contratações, com o discurso, isso continua. Sim, é só você ver o objetivo Acho do ano muito passado, importante. né? O objetivo de manutenção. O Foguetório, quando fez 45 pontos, todo mundo sabia que o Mirassol ia fazer 60. Que aqueles 45 pontos naquela altura do campeonato já era algo tranquilo. Certo. Mas o objetivo foi cumprido, 45 pontos, festa. Acho que é isso. De pouquinho em pouquinho tentar crescer, né, escadas, né, tentar ter mais estrutura, tentar galgar melhores investimentos e tudo mais, mas o Mirassol está no caminho certo. E é um projeto que a gente quer ver bem, porque faz o trabalho direito e isso pra gente é muito importante. Concordo contigo e agora eu vou perguntar pro torcedor, seja torcedor do Mirassol, seja torcedor em geral que tá aqui acompanhando o nosso canal, o que você acha do Mirassol nessa temporada? Deixa seu comentário aqui e novamente peço para você que curta, compartilhe, divulgue com os amigos, se inscreve no canal, a gente tem algumas formas de apoio ao projeto, seja plano de membros, seja Pix, seja Hypar, pra gente trazer cada vez mais conteúdos do Mirassol e do futebol brasileiro em geral. Um grande abraço, até o próximo.